Deixa eu te fazer uma pergunta que vai parecer simples, mas que esconde dentro dela um dos maiores terrores filosóficos que o ser humano já enfrentou. Quando foi a última vez que você usou de verdade o seu dedo mindinho do pé? Não, sério. Pensa. Você acorda de manhã, coloca o pé no chão, caminha até o banheiro. O mindinho está lá. Ele foi junto. Mas fez algo? Contribuiu de alguma forma mensurável para a sua sobrevivência hoje? Ontem? No último mês? Agora me responde. Se esse dedo é inútil, por que ele ainda está lá? E se eu te dissesse que a resposta a essa pergunta aparentemente ridícula sobre o seu mindinho do pé é a mesma resposta para uma das perguntas mais profundas que a humanidade já formulou? Por que existimos, de onde viemos e para onde a vida está indo? Você acreditaria em mim? Bem-vindo! Vou te contar a história da ideia mais perigosa que qualquer ser humano já teve. Uma ideia tão simples que qualquer pessoa sentada numa poltrona poderia ter tido ela 2000 anos atrás. Uma ideia que nenhum filósofo grego teve, que nenhum pensador medieval ousou formular, que nenhum matemático do Renascimento deduziu, mesmo tendo todas as ferramentas intelectuais necessárias para isso. Uma ideia que, quando finalmente surgiu no século XIX, mudou para sempre a forma como a humanidade se vê no espelho. Essa ideia tem um nome: seleção natural. E antes que você pense, isso eu já sei, é a evolução, sobrevivência do mais forte, blá, blá, blá. Para. Respira. Porque você provavelmente não sabe metade do que pensa que sabe sobre isso, e a outra metade que você sabe tem uma boa chance de estar errada. Hoje vamos fundo. Vamos muito fundo. Vamos começar com um escândalo intelectual. Pitágoras viveu no século VI a.C., Aristóteles no IV, Arquimedes no III, Euclides no III também. Esses caras eram gênios de uma ordem que nos envergonha. Arquimedes deduziu princípios de hidrostática enchendo uma banheira. Euclides construiu um sistema geométrico tão rigoroso que ainda ensinamos hoje, 2.300 anos depois, para crianças de 15 anos. Newton nasceu em 1643, Leibniz em 1646. Os dois, independentemente um do outro, inventaram o cálculo. O cálculo, a linguagem matemática do movimento, da mudança, da curvatura do espaço, um dos instrumentos intelectuais mais sofisticados já criados pela mente humana. E nenhum deles, chegou à seleção natural. Darwin nasceu em 1809. Wallace nasceu em 1823. Dois homens vivendo no mesmo século, visitando os mesmos tipos de lugares, coletando os mesmos tipos de espécimes, e os dois chegaram à mesma conclusão, independentemente, com pouco tempo de diferença. Como é possível que 2000 anos de pensamento brilhante não tenham produzido essa ideia, e de repente duas pessoas chegam a ela quase simultaneamente? Essa pergunta não é retórica. Ela tem uma resposta. E a resposta diz muito sobre como a mente humana funciona, e sobre os prismas invisíveis através dos quais nós enxergamos o mundo sem perceber. O primeiro suspeito é o essencialismo. Aristóteles e Platão, os pais do pensamento ocidental, eram geômetras de coração. Para eles, o mundo das formas ideais era mais real do que o mundo que você toca com as mãos. Um triângulo retângulo perfeito existe numa dimensão além da matéria. Os triângulos que você desenha no papel são apenas cópias imperfeitas dessa forma ideal platônica, e eles aplicaram essa lógica aos seres vivos. Existe um coelho ideal, uma forma perfeita de coelho, suspensa em algum plano metafísico, da qual todos os coelhos reais são aproximações. E se existe um coelho ideal, como ele poderia se transformar em outra coisa? A forma perfeita do coelho é a forma perfeita do coelho. Ela não muda, ela não se transforma, ela simplesmente é. Essa visão, o essencialismo, envenenou a capacidade do pensamento ocidental de conceber a transformação como algo real e fundamental. Se as espécies são formas platônicas, elas são eternas e imutáveis por definição. Mas tem outro culpado, e este é mais próximo de nós: a perfeição. Os astrônomos do Renascimento, Copérnico incluído, tinham absoluta certeza de que as órbitas dos planetas eram círculos perfeitos. Por quê?
porque Deus criou o universo. E Deus não faria algo imperfeito. E qual é a forma geométrica mais perfeita? O círculo. Então as órbitas têm que ser círculos. O problema é que as órbitas não são círculos, são elipses, e as previsões astronômicas baseadas em órbitas circulares não batiam com o que se via no céu à noite. Então astrônomos tiveram que adicionar os chamados epiciclos, pequenos círculos sobre círculos, para corrigir os erros das previsões. Era um sistema cada vez mais complicado, cada vez mais improvável, mas ninguém questionava a premissa básica. As órbitas têm que ser circulares porque Deus não faria algo que não fosse perfeitamente circular. Foi Kepler, no início do século XVII, quem finalmente abandonou o círculo e aceitou a elipse. E de repente tudo se encaixou, sem epiciclos, sem correções improváveis. A natureza era elíptica, não circular, e a natureza funcionava perfeitamente assim. A lição: quando você pressupõe que a natureza tem que ser perfeita, segundo os seus critérios de perfeição, você cega a si mesmo para o que a natureza realmente é. E isso se aplicava à biologia com ainda mais força. Se Deus criou cada espécie perfeita e imutável, qualquer evidência de mudança ou imperfeição é um problema a ser explicado, não uma chave para entender o sistema. Mas tem ainda um terceiro culpado, e esse é o mais sutil de todos: o tempo. Os humanos são péssimos para sentir escalas de tempo que excedem algumas gerações. Nossa intuição foi moldada por milhares de anos de experiência humana, histórias contadas ao redor de fogueiras, registros escritos que remontam alguns milênios, vidas individuais que duram no máximo um século. No século XIX, os geólogos mais otimistas estavam dispostos a dar à Terra 10, talvez 20 milhões de anos de existência. E mesmo isso parecia absurdamente longo para a maioria das pessoas. 20 milhões de anos parece muito, não é? Mas para a evolução acontecer da forma como aconteceu, para um peixe se tornar um anfíbio se tornar um réptil se tornar um mamífero se tornar um primata se tornar você. Você precisa de muito mais do que 20 milhões de anos. Você precisa de bilhões. E bilhões de anos é algo que a mente humana simplesmente não consegue sentir. Você pode pronunciar as palavras, você pode escrever o número, mas sentir, visceralmente, o que 4 bilhões e 500 milhões de anos significa. Isso está além da nossa capacidade intuitiva. O problema é que, sem tempo profundo, a evolução parece impossível. Sem tempo profundo, Fred Hoyle tem razão quando diz que a probabilidade de a seleção natural produzir um olho funcional é tão ridiculamente pequena quanto a probabilidade de um tornado varrendo um ferro velho e montando um Boeing 747. Mas Hoyle estava errado. E estava errado por um motivo específico que vamos explorar em detalhes. Antes disso, porém, vamos entender por que Darwin e Wallace conseguiram onde todos os outros falharam. Os dois eram naturalistas viajantes, coletores. Eles passaram anos em campo, coletando espécimes, observando populações, vendo com os próprios olhos a variação dentro das espécies. Darwin passou 5 anos no Beagle, incluindo tempo considerável na América do Sul. Wallace foi à Amazônia, perdeu toda a sua coleção num incêndio no navio de volta para a Inglaterra, num desastre que teria destruído um homem menos determinado, e depois foi ao arquipélago malaio. Essa experiência de campo fez uma diferença crucial. Eles não estavam vendo espécies como formas platônicas abstratas. Estavam vendo populações reais, cheias de variação, cheias de indivíduos diferentes uns dos outros, vivendo em ambientes diferentes, sobrevivendo ou não sobrevivendo. E eles conheciam a seleção artificial. Todo fazendeiro, todo horticultor, todo criador de animais sabia que você podia mudar uma espécie através da criação seletiva. Você quer cabelos mais longos numa ovelha? Você cria as ovelhas com mais lã, com as outras ovelhas com mais lã. E em algumas gerações você tem ovelhas mais lanosas. Você quer um repolho com uma cabeça maior? Você planta as sementes das plantas com as maiores cabeças. E em algumas gerações você tem repolhos maiores. A genialidade de Darwin, e é uma genialidade que parece óbvia em retrospecto, mas que ninguém havia enxergado antes,
foi perceber que você não precisa de um criador. Você não precisa de um agricultor inteligente fazendo escolhas conscientes. A natureza faz isso por você. Não através de escolha inteligente, através de morte. Os indivíduos que não sobrevivem não reproduzem. Os que sobrevivem reproduzem. E os filhos herdam as características dos pais. É só isso. É só isso. Simples assim. Tão simples que parece impossível que alguém demore 2000 anos para pensar nisso. E ainda assim demorou. No século XVIII, um teólogo chamado William Paley publicou um argumento que se tornou por décadas a principal justificativa intelectual para a existência de Deus. O argumento era elegante. Imagine que você está caminhando por um campo e tropeça numa pedra. Você pode razoavelmente concluir que aquela pedra sempre esteve lá, colocada pelo acaso das forças geológicas. Tudo bem. Mas agora imagine que você está caminhando pelo mesmo campo e tropeça num relógio de bolso. Você abre o relógio. Vê as engrenagens, as molas, os rubis nos eixos, as peças se encaixando com precisão milimétrica para fazer o ponteiro se mover exatamente como deve se mover. Você concluiria que aquele relógio surgiu por acaso? Que as forças geológicas o montaram por coincidência? Claro que não. Um relógio exige um relojoeiro. A complexidade funcional exige um designer. Agora olhe para um olho humano. Olhe para o sistema imunológico. Olhe para a articulação do joelho, com seus cartilagens, tendões, meniscos, líquido sinovial. Olhe para o sistema de coagulação do sangue, com sua cascata de proteínas ativando umas às outras, numa sequência precisa que para o sangramento, sem bloquear o fluxo normal. Se um relógio exige um relojoeiro, quanto mais esses sistemas de infinitamente maior complexidade. O argumento do relojoeiro de Paley foi tão persuasivo que Darwin, no início de sua vida intelectual, o admirava profundamente. Ele próprio escreveu que achava o argumento quase irresistível, e então ele passou 5 anos no Beagle, e voltou com uma resposta. A natureza é cheia de relojoeiros, bilhões e bilhões deles, mas são relojoeiros cegos. A seleção natural é um relojoeiro cego. Ela não tem visão, não tem planejamento, não tem objetivo. Ela não sabe para onde está indo. Ela não pode ver o futuro. Ela opera apenas no presente, este organismo, neste ambiente, agora. Mas ela produz resultados que parecem projetados, que parecem ter sido planejados por uma inteligência, que tem toda a aparência funcional de design intencional. Como? Voltamos ao problema de Hoyle. Fred Hoyle era um astrofísico brilhante. Ironicamente, foi ele quem cunhou o nome Big Bang para descrever o início do universo, mas o fez de forma pejorativa, tentando ridicularizar a ideia porque ele acreditava num universo em estado estacionário, eterno e sem começo. O nome pegou de qualquer forma, e Hoyle ficou para a história como o homem que nomeou a teoria que tentou refutar. Hoyle fez um cálculo. Ele estimou a probabilidade de a seleção natural produzir algo como uma molécula de hemoglobina. Na verdade, ele usou a hemoglobina, não o olho, mas o argumento é o mesmo, a partir de aminoácidos aleatórios. E chegou a um número astronomicamente pequeno, tão pequeno que mesmo com todo o tempo do universo seria impossível. E ele estava certo no cálculo, estava errado na premissa. A premissa errada era esta, que a seleção natural tenta montar a molécula toda de uma vez por acaso, como se você jogasse todas as peças de um Boeing 747 num campo e esperasse que o vento as montasse corretamente. Mas é claro que isso não é como a seleção natural funciona. A seleção natural funciona por etapas incrementais. Cada etapa é uma melhoria pequena sobre a etapa anterior. E cada melhoria, por menor que seja, é preservada, porque o organismo que tem essa melhoria sobrevive um pouco melhor, reproduz um pouco mais e passa a melhoria para seus descendentes. Vamos usar o olho. É o exemplo mais famoso. Imagine um ancestral primitivo, talvez algo como uma esponja marinha simples, que tem um pequeno grupo de células fotossensíveis na superfície do corpo. Essas células conseguem detectar se há luz ou escuridão. Só isso. Luz ou escuridão. Isso tem valor de sobrevivência? Absolutamente.
Se você consegue detectar que tem uma sombra se aproximando, o que pode ser um predador, você tem uma vantagem sobre os seus competidores que não conseguem detectar isso. Você vai sobreviver um pouco mais, reproduzir um pouco mais, passar esse grupo de células fotossensíveis para seus filhos. Agora imagine que, numa geração seguinte, uma mutação faz com que essas células se dobrem levemente, formando uma pequena concavidade, como uma tigela rasa. Agora, quando a luz vem de um ângulo específico, ela ilumina mais um lado da concavidade do que o outro. De repente, você não tem apenas luz ou escuridão, você tem uma rudimentar sensação de direção. A sombra está vindo da esquerda ou da direita. Isso é melhor do que o olho plano? Sim, apenas um pouquinho. Mas um pouquinho é suficiente para que a seleção natural o preserve. Agora imagine a concavidade se aprofundando ao longo de gerações, se tornando mais como um copo. A direcionalidade melhora. Você consegue distinguir sombras vindas de ângulos cada vez mais diferentes. E agora imagine que a abertura do copo começa a se fechar. A concavidade se torna um buraco pequeno. Você tem uma câmera pinhole. Tecnicamente, é exatamente o que você tem. Um buraco pequeno que projeta uma imagem invertida, desfocada, de baixíssima resolução, mas que é uma imagem. Isso é um avanço imenso. De repente, você não está apenas detectando movimento e direção. Você está vendo formas. Agora imagine que uma mutação faz surgir um gel transparente preenchendo o buraco. Esse gel tem um índice de refração diferente da água ao redor. É uma lente primitiva, imperfeita, mas que começa a focar a imagem. E assim por diante. Etapa por etapa. Cada uma preservada porque melhora, ainda que minimamente, a capacidade do organismo de sobreviver. O que torna isso possível, e o que Hoyle ignorou completamente, é que cada etapa não começa do zero. Cada etapa começa do ponto onde a etapa anterior parou. A seleção natural não joga uma nova loteria a cada geração. Ela acumula, ela guarda os ganhos. É a diferença entre tentar adivinhar uma senha de 10 dígitos de uma vez só, onde a probabilidade é virtualmente zero, e tentar adivinhar dígito por dígito, onde cada dígito correto é preservado, e você avança um dígito de cada vez. Dawkins chamou isso de subir o monte improvável. Imagine um monte com um lado que é um penhasco vertical. Do outro lado, há uma encosta suave e gradual. No topo do penhasco está um olho humano. A abordagem de Hoyle e de qualquer teoria de origem súbita é tentar pular do fundo do penhasco até o topo de uma vez. Impossível. Matematicamente impossível. Mas se você vai pelo outro lado, pela encosta suave e gradual, se você sobe um passo de cada vez, cada passo sendo uma melhoria marginal, você chega ao topo, não em um salto impossível, mas em bilhões de pequenos passos possíveis. E o tempo? 4 bilhões e 500 milhões de anos é tempo suficiente para subir qualquer monte improvável que você queira imaginar. A mensagem é poderosa. A complexidade não exige um designer. A complexidade pode emergir de iterações simples ao longo de tempo suficiente. O olho humano não foi projetado. Ele foi descoberto pela cegueira paciente e implacável da seleção natural. Mas precisamos dar um passo atrás, porque até agora estamos falando de organismos sobrevivendo e se reproduzindo. Estamos falando de coelhos e olhos e dedos mindinhos. Mas o que está realmente sobrevivendo? Em 1976, um zoólogo de Oxford publicou seu primeiro livro. O título era provocador, O Gene Egoísta, e a tese era ainda mais provocadora. Você não é o ator principal nessa história. Você é o coadjuvante. O que sobrevive de verdade, o que persistem ao longo das gerações, são os genes. As informações digitais codificadas no DNA. Você, seu corpo, sua personalidade, sua consciência, é apenas o mecanismo que esses genes construíram para se copiar e se transmitir para a próxima geração. Pense assim: uma galinha é apenas o jeito que um ovo tem de fazer outro ovo. Ou, para ser mais preciso e mais perturbador, você é apenas o jeito que seus genes têm de fazer mais genes. Isso soa chocante,
Parece que estamos reduzindo a experiência humana a algo mecânico e sem sentido. Mas espera, o que os genes fazem é diferente em grau de escala, mas não em tipo, do que qualquer outra forma de informação que persiste ao longo do tempo. Os genes são informação digital, sequências de 4 letras, A, T, C e G, formando palavras e frases e capítulos num código que leva bilhões de anos para ser totalmente decifrado. Essa informação digital é copiada com enorme fidelidade, mas não com fidelidade perfeita. Erros ocorrem, mutações. A maioria é neutra, algumas são danosas. Raramente, muito raramente, algumas são benéficas. As cópias que têm melhores instruções para construir corpos que sobrevivem e reproduzem se multiplicam mais. As que têm piores instruções se multiplicam menos, ou não se multiplicam. Ao longo de tempo geológico, isso leva a instruções cada vez melhores para construir corpos cada vez mais complexos, cada vez mais adaptados aos seus ambientes. E os corpos, nós, somos as máquinas que as instruções constroem. Isso não é desumanizante, é libertador. Porque significa que você é o produto de bilhões de anos de refinamento. Cada gene no seu corpo passou pelo filtro mais rigoroso que existe, a seleção natural ao longo de eras geológicas. Você é o que restou depois que tudo o que não funcionava foi descartado. Cada característica do seu corpo, incluindo o seu mandinho do pé, por mais inútil que pareça hoje, existe porque, em algum momento, em algum ambiente, em alguma situação que seus ancestrais enfrentaram, ela fez a diferença entre sobreviver e não sobreviver. O geneticista J.B.S. Haldane fez um cálculo muito interessante. Imagine uma característica aparentemente trivial, um dedo do pé, digamos, tão trivial que para cada 1000 indivíduos que a têm e sobrevivem, 999 morrem igualmente. Parece que essa característica não faz diferença nenhuma, certo? Mas essa característica está presente em populações por gerações, pelos milhões de anos que os primatas existem, por dezenas de milhares de gerações, e em cada geração, esse minúsculo, quase imperceptível, fragmento de vantagem estatística se acumula. Ao longo de milhões de anos, até a menor vantagem se torna significativa. Somos péssimos estatísticos quando se trata de tempo geológico. A seleção natural é um estatístico infinitamente melhor do que nós. Então, quando você olha para o seu mindinho do pé e pensa, isso não serve para nada, o que você está realmente dizendo é, eu, com meu cérebro limitado pela escala temporal de uma vida humana, não consigo imaginar em que situação isso seria útil. E isso não diz nada sobre o mindinho. Diz tudo sobre as limitações da sua imaginação. Há algo ainda mais profundo aqui. Cada característica do seu corpo é uma mensagem do passado, um arquivo histórico, uma descrição dos ambientes em que seus ancestrais viveram e das pressões seletivas que enfrentaram. Suas digitais. Por que você tem digitais? Provavelmente porque seus ancestrais arborícolas precisavam de aderência para escalar árvores. Elas são um registro fóssil, não na pedra, mas na sua própria pele, dos bosques que seus trisavós de 50 milhões de anos atrás habitavam. Seu apêndice, o órgão que pode inflamar e matar você, é o registro de uma época em que seus ancestrais comiam quantidades massivas de vegetação crua, e o apêndice funcionava como uma câmara de fermentação para bactérias úteis que ajudavam na digestão. Seu cóccix, aquelas vértebras fundidas no final da sua coluna, é o registro de uma cauda que você não tem mais, mas que seus ancestrais tinham. Você é um livro. Cada célula do seu corpo é uma página. E o título do livro é Aqui está o que o ambiente fez com a vida ao longo de 4 bilhões de anos. Mas os genes não são as únicas coisas que se replicam. Há outro tipo de informação que se copia, que muta, que se espalha, e que ao se espalhar com sucesso persiste no tempo. Ideias. Em 1976, o mesmo zoólogo de Oxford que propôs a teoria do gene egoísta teve a audácia de propor uma analogia. Se os genes são a unidade de herança biológica, o que seria a unidade de herança cultural? O que se replica, muta e sobrevive no ambiente das mentes humanas, da mesma forma que os genes se replicam,
mutam e sobrevivem no ambiente dos corpos, ele cunhou um nome para essa unidade. Tirou de mneme, a raiz grega que significa memória, e encurtou para caber no molde de gene. Uma palavra curta, fácil de pronunciar, de lembrar, de repetir. Meme. Hoje essa palavra foi sequestrada pela internet e transformada em imagem de gato com legenda engraçada. Mas o conceito original é profundamente sério. Um meme é qualquer ideia, comportamento, prática ou artefato cultural que se copia de mente em mente. Uma melodia que você não consegue parar de cantarolar. Um ditado que passa de geração em geração. Um ritual religioso que se repete por séculos. Uma teoria científica que se espalha entre pesquisadores. Uma piada que você ouve e imediatamente quer contar para outra pessoa. O que todos esses exemplos têm em comum? Eles se espalham porque têm alguma propriedade que faz as mentes humanas quererem copiá-los e transmiti-los. Da mesma forma que genes bem-sucedidos são aqueles que se replicam com eficiência em corpos, memes bem-sucedidos são aqueles que se replicam com eficiência em mentes. E aqui está a parte inquietante. Um meme bem-sucedido não precisa ser verdadeiro, não precisa ser útil, não precisa ser bom, precisa apenas ser contagioso. Os humanos adoram histórias que surpreendem, que emocionam, que confirmam o que já acreditam ou que subvertem o que esperamos. Histórias sobre crocodilos vivendo no esgoto da cidade de Nova York se espalham com facilidade não porque sejam verdadeiras, não são, mas porque são a coisa certa de forma e conteúdo para disparar o circuito cerebral que diz: isso é tão bizarro e interessante que eu preciso contar para alguém. Isso é um meme bem-sucedido. O critério de sucesso é a replicação, não a verdade. O que torna isso aterrador no mundo contemporâneo é que agora temos máquinas de replicação de memes de uma eficiência sem precedente histórico. Redes sociais são ambientes onde os memes mais contagiosos, não os mais verdadeiros, não os mais úteis, mas os mais contagiosos, se espalham a velocidades que fariam Darwin engolir seco. A desinformação se espalha mais rápido do que a informação factual por um motivo simples de ecologia memética. Mentiras que confirmam o que as pessoas querem acreditar são mais contagiosas do que verdades que desafiam suas crenças. É seleção natural para memes. E estamos vivendo as consequências disso. Mas o meme também pode ser uma ferramenta extraordinária para o bem. As grandes ideias da ciência, heliocentrismo, evolução, relatividade, mecânica quântica, são memes que se espalharam porque eram verdadeiros de uma forma que tornava impossível não continuá-los transmitindo. Uma vez que você entende profundamente a seleção natural, você simplesmente tem que contar para alguém. É um meme quase irresistível. Há uma beleza estranha nisso. As ideias que mudaram o mundo se espalharam porque eram boas ideias, porque se tornaram mais verdadeiras em cada teste, mais robustas em cada tentativa de refutação, mais belas em cada nova implicação descoberta. Elas sobreviveram no ambiente das mentes humanas pelo mesmo processo que os organismos sobrevivem no ambiente natural. Não por decreto, não por autoridade, mas porque funcionavam. Vamos falar de Newton e do arco-íris. No século XVIII, o poeta John Keats escreveu um poema famoso em que reclamava que Newton havia destruído a poesia do arco-íris ao explicá-lo. Antes de Newton, o arco-íris era mistério e magia. Depois de Newton, era apenas física ótica, refração da luz branca em suas componentes espectrais pelas gotículas de água. Keats lamentava a perda do encantamento. A ciência, na sua visão, esvaziava o mundo de beleza ao explicá-lo. Isso é um argumento profundamente equivocado. E vou te explicar por quê. Quando Isaac Newton pegou um prisma de vidro e separou a luz branca em suas cores componentes, ele não destruiu o arco-íris. Ele revelou que cada arco-íris que você vê tem uma história muito mais rica do que parecia. Aquelas cores não são apenas vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São ondas eletromagnéticas de diferentes comprimentos, cada comprimento correspondendo a uma frequência específica de vibração do campo eletromagnético. Que o espectro visível,
aquele arco de cores que tanto impressionou Keats, é apenas uma fração minúscula de todo o espectro eletromagnético. Há radiação infravermelha além do vermelho. Há ultravioleta além do violeta. Há micro-ondas, ondas de rádio, raios X, raios gama. Todo esse espectro imenso, e você consegue ver uma fatia tão pequena que não chega a ser nem uma oitava musical completa da gama total de frequências. Isso não diminui o arco-íris. Isso revela o quão extraordinário é o fato de que sua retina evoluiu para ser sensível exatamente às frequências em que o Sol emite mais energia, a chamada janela visível. A seleção natural sintonizou seus olhos para a parte do espectro eletromagnético mais abundante no ambiente em que seus ancestrais viveram. E quando você sabe disso, quando você entende que o azul do céu é Rayleigh scattering, que o vermelho do pôr do sol é a mesma física acontecendo quando o ângulo é mais baixo, que o arco-íris perfeito que você vê é na verdade um círculo completo do qual você vê apenas a metade superior, porque o horizonte corta o resto. Quando você sabe tudo isso, o arco-íris se torna mais bonito, não menos. Porque agora você sabe que está vendo física acontecendo em tempo real. Você está vendo as leis do universo se manifestando numa forma que a evolução preparou seus olhos para apreciar. Isso é o que significa a poesia da realidade. Não é substituir a emoção pela equação. É entender que a equação contém mais emoção do que a ignorância jamais poderia gerar. Pense em como seria diferente a sua visão se você pudesse ver todo o espectro eletromagnético. Se você pudesse ver micro-ondas, cada vez que alguém fizesse uma ligação no celular, você veria um brilho passando pela parede. As torres de rádio no horizonte seriam os objetos mais luminosos que você veria, mais brilhantes do que o sol, mais brilhantes que as estrelas. Se você pudesse ver raios X, as paredes desta sala seriam transparentes. Você veria os ossos dentro dos corpos ao seu redor. Se você pudesse ver infravermelho, cada ser humano seria uma fonte de luz brilhante, irradiando calor. Animais de sangue quente brilhariam como lâmpadas. O mundo que você vê, aquele arco-íris de uma oitava que seus olhos captam, é uma janela para a realidade, uma janela linda, mas pequena. Por baixo do que você vê há camadas e camadas de realidade que são igualmente belas, igualmente estruturadas, igualmente poéticas. A ciência é o instrumento que abre essas outras janelas. Voltemos à pergunta sobre o tempo, porque ela é central para entender algo que a maioria das pessoas erra fundamentalmente sobre evolução. Evolução não é progresso. Evolução não tem um destino. Evolução não está indo em direção a algo. Esse é um dos equívocos mais comuns, a ideia de que os animais evoluem para se adaptar ao ambiente, como se um girafa, ao longo da sua vida, fosse esticando o pescoço porque precisa alcançar folhas mais altas, e então passasse esse pescoço mais longo para os filhos. Não. Isso é lamarckismo, uma teoria errada que morreu no século XIX. O que realmente acontece é mais simples e mais brutal. As girafas que nascem com pescoços um pouco mais longos conseguem alcançar mais comida. Elas sobrevivem mais, reproduzem mais, passam seus genes de pescoço longo para mais filhos. As girafas de pescoço curto morrem com mais frequência de fome. Passam seus genes para menos filhos. A girafa individual não muda durante sua vida. A população muda ao longo de gerações. E, crucialmente, não existe girafa mais evoluída e girafa menos evoluída. Existe apenas girafa que sobrevive neste ambiente e girafa que não sobrevive neste ambiente. Se o ambiente muda, se as árvores altas desaparecem e sobram apenas arbustos, então, de repente, os pescoços curtos são mais vantajosos. E a seleção vai na outra direção. Não há hierarquia. Não há progresso em direção a um objetivo. Há apenas adaptação ao ambiente presente, que pode mudar a qualquer momento. Isso explica uma das maiores confusões que as pessoas têm sobre a teoria da evolução. A ideia de que os humanos são o ponto culminante, o ápice, o objetivo final de todo o processo evolutivo. Não somos. Somos um galho numa árvore enorme. Um galho que existe desde há relativamente pouco tempo,
Nossa linhagem surgiu há apenas alguns milhões de anos, num universo de 13,8 bilhões de anos. Somos novatos. Somos o equivalente, em termos de tempo evolutivo, das últimas horas de 31 de dezembro num ano inteiro. E como qualquer galho, podemos quebrar. Podemos ser podados pelo ambiente. Cerca de 99% de todas as espécies que já existiram estão extintas. Extinção é a norma, não a exceção. A persistência é o que requer explicação. Há uma forma elegante de visualizar isso que diz muito sobre nossa arrogância inconsciente. Se você contar a história da vida indo para frente, do primeiro organismo unicelular até hoje, você naturalmente acaba com os humanos no final. E como sempre chegamos no final, tendemos a pensar que os humanos são o destino de toda aquela jornada. Mas agora faça o exercício contrário. Comece de hoje e vá para trás no tempo. Você começa como humano. Vai andando para trás nas gerações. Em algum ponto você encontra os chimpanzés, não porque os chimpanzés sejam seus ancestrais, mas porque vocês compartilham um ancestral comum. Vocês se separam nesse ponto e seguem jornadas separadas. Continue indo para trás e você encontra os gorilas, os orangotangos, os macacos do velho mundo, os macacos do novo mundo. Cada encontro marca um ancestral comum a partir do qual dois galhos diferentes da árvore se separaram. Continue. Encontre os roedores, os carnívoros, os cetáceos. Continue. Encontre os répteis, os anfíbios, os peixes. Continue mais. Encontre os insetos, os crustáceos, as minhocas. Continue. Encontre as plantas, as algas, as bactérias. Nessa jornada para trás, os humanos não são o destino. São apenas um dos bilhões de galhos possíveis que esse processo poderia ter gerado. Somos o produto de uma série enorme de contingências históricas. Cada extinção em massa que matou uns e deixou outros, cada variação climática que favoreceu uma adaptação e não outra, cada acidente geológico que separou populações e as fez evoluir em direções diferentes. Se você pudesse repetir o filme da vida do começo, com condições ligeiramente diferentes, os humanos provavelmente não existiriam. Outro tipo de inteligência poderia ter surgido, ou nenhuma inteligência complexa. Isso não é deprimente, é assombroso. Significa que a nossa existência é improvável de uma forma que torna cada momento de consciência um evento extraordinário. Antes de ir para o próximo grande tema, deixa eu resolver de uma vez por todas uma questão que tem perturbado filósofos desde que os humanos começaram a fazer perguntas. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A resposta é o ovo, mas a resposta completa é mais interessante do que isso. Havia há muito tempo um pássaro que não era exatamente uma galinha. Vamos chamá-la de proto-galinha, algo que era muito parecido com uma galinha moderna, mas não era idêntico. Em algum momento, essa proto-galinha se reproduziu. E por uma combinação de mutações genéticas durante a formação do ovo, o filhote que nasceu daquele ovo foi ligeiramente diferente da mãe. Ligeiramente mais parecido com o que hoje chamamos de galinha. Esse ovo que foi posto por um pássaro que não era uma galinha, foi o primeiro ovo de galinha. Portanto, o ovo veio primeiro, foi posto por um pássaro que não era uma galinha. O truque filosófico aqui é que a pergunta pressupõe que existe um momento preciso em que algo deixa de ser proto-galinha e se torna galinha, como se houvesse uma linha divisória clara. Não há. A evolução é gradual. Não há momento em que um pássaro que não é galinha dá à luz um pássaro que é galinha. Há uma sequência de gerações, cada uma ligeiramente diferente da anterior, onde em algum ponto você decide, arbitrariamente, com base em critérios que você mesmo escolheu, que agora é uma galinha. Isso é o que o advogado incompreendido estava tentando dizer quando argumentou que a evolução não pode ser verdadeira porque uma espécie é definida como um grupo de indivíduos que podem se reproduzir entre si. Se todas as gerações podem se reproduzir com a geração anterior, como pode haver evolução? A resposta: você não consegue se reproduzir com os seus ancestrais de 50 mil anos atrás. Não porque houvesse um momento em que a barreira reprodutiva surgiu de repente,
mas porque 50.000 anos de pequenas mudanças acumuladas são suficientes para criar incompatibilidade reprodutiva. É como perguntar em que ponto uma criança se torna um adulto. Não há um momento preciso. Há um processo gradual. O fato de não haver uma linha divisória clara não significa que a diferença entre uma criança de 2 anos e um adulto de 30 não seja real e profunda. Agora imagine fazer a jornada através das gerações ao contrário. Você está olhando para si mesmo. Ao seu lado está sua mãe. Ao lado da sua mãe está a mãe da sua mãe. E assim por diante, numa fila interminável. Em algum ponto dessa fila há um peixe. Não de repente. Você nunca veria o ponto onde a fila passa de não peixe para peixe. Cada geração seria virtualmente idêntica à anterior e à seguinte. Mas se você caminhasse rápido o suficiente pela fila, você veria a transição acontecer gradualmente, imperceptivelmente, ao longo de centenas de milhões de gerações. Nenhuma geração nessa fila é um monstro. Nenhuma é um alienígena. Cada uma é simplesmente um indivíduo normal, fazendo o que organismos normais fazem, sobrevivendo, reproduzindo, morrendo. E ainda assim, o resultado acumulado dessas gerações normais de organismos normais, ao longo de tempo suficiente, é você. Há um debate antigo sobre a relação entre ciência e arte, e eu quero defender uma posição específica aqui. A arte não é inferior à ciência, mas também não substitui a ciência. São 2 modos diferentes de engajamento com a realidade, e ambos têm zonas em que são insubstituíveis. A ciência é insuperável quando se trata de descobrir o que é verdadeiro sobre o mundo. A história da vida na Terra, a idade do universo, a composição das estrelas, a estrutura do DNA, essas coisas são acessíveis apenas através dos métodos da ciência. Observação sistemática, formulação de hipóteses, teste, refutação, revisão. Mas a ciência, na sua forma técnica especializada, expressa em equações e jargão, não comunica emoção, não faz você sentir na barriga, o que significa que você e uma anêmona do mar compartilham um ancestral comum. Não transmite o peso vertiginoso de 4 bilhões de anos de evolução acumulada no seu corpo. Para isso você precisa de narrativa, de metáfora, de imagem, de linguagem que atinge não apenas o intelecto, mas o sistema límbico. Isso é o que a boa escrita científica faz. Não é divulgação. Essa palavra tem um sabor um pouco condescendente, como se você estivesse descendo ao nível do público. É comunicação. É o ato de pegar um conhecimento profundo e encontrar a linguagem que torna esse conhecimento visceral para alguém que não tem a formação técnica. Mas aqui está onde eu quero colocar um limite. Quando Neil Armstrong pisou na Lua em julho de 1969, os maiores poetas americanos escreveram poemas para o New York Times, celebrando o evento. E a maioria deles era terrível. Metáforas grandiloquentes sobre furar o céu e tocar as estrelas. Como se o ato de caminhar na Lua precisasse de poesia para adquirir grandeza. Mas o ato era maior do que qualquer poema. Era maior do que qualquer metáfora. A realidade factual de humanos pisando no solo lunar era por si só mais poética do que qualquer coisa que um poeta poderia escrever sobre ela. A arte tem mais valor quando revela algo que de outra forma passaria despercebido, quando ilumina o ordinário de uma forma que nos faz ver o extraordinário que sempre esteve lá. Uma árvore. Você passa por árvores todos os dias sem pensar nelas. Mas se um poeta escreve sobre uma árvore de um ângulo que nunca ocorreu a você, sobre a sua imobilidade silenciosa, sobre como ela está simultaneamente enraizada no escuro e se estendendo para a luz, sobre como ela é ao mesmo tempo um indivíduo e um ecossistema inteiro, habitado por centenas de espécies. Então a poesia fez algo que a ciência não faz da mesma forma. Ela mudou a sua percepção do ordinário. Paulo Revere. Todos os americanos sabem quem foi Paul Revere. Por quê? Porque Henry Wadsworth Longfellow escreveu um poema sobre ele, A Cavalgada de Paul Revere. Tecnicamente não é grande poesia, mas é memorável. E por causa desse poema, todo americano sabe o nome do homem que cavalgou pela noite.
para avisar que os ingleses estavam chegando. Mas você sabe o nome de qualquer pessoa que fez o equivalente em qualquer outra guerra da história? O mensageiro que avisou que os persas estavam chegando? O cavaleiro que alertou sobre a chegada dos mongóis? Não, porque ninguém escreveu um poema memorável sobre eles. A arte preserva o que de outra forma seria esquecido, e a ciência precisa da arte para preservar o que de outra forma seria inacessível. Não como enfeite, não como embalagem atraente para pílulas amargas de verdade, mas como o único modo de transmitir certas verdades para certos públicos de certas formas. Carl Sagan entendia isso. Os títulos dos capítulos dos seus livros eram pequenas obras de arte por si sós. Across the Backbone of Night, através da espinha dorsal da noite. Você sabe do que ele está falando antes de ler uma palavra do capítulo. Você vê a Via Láctea nessa frase. Você sente a escala. Você sente o frio e a imensidão do espaço. Isso é o que a linguagem científica, em sua forma técnica mais pura, não consegue transmitir. Não porque a ciência seja inferior, mas porque alguns canais para o coração humano só abrem com certas chaves. Quero ser honesto sobre algo que muitos divulgadores de ciência relutam em dizer diretamente. A teoria da evolução por seleção natural é incompatível com uma visão de mundo em que cada espécie foi criada separadamente por uma inteligência divina. É incompatível, não ligeiramente em tensão, não necessitando de reconciliação. Incompatível no sentido de que, se uma é verdadeira, a outra é falsa. Mas, e este é um mas importante, a evolução não é incompatível com qualquer crença religiosa. Não é incompatível com a ideia de que existe algo maior do que nós no universo. Não é incompatível com uma espiritualidade que encontra significado na conexão entre todos os seres vivos. Não é incompatível com a veneração do mistério do qual a consciência emergiu. A Igreja Católica reconhece isso. O Vaticano aceita a evolução como a descrição correta da origem das espécies. A posição oficial da Igreja é que a evolução explica como o corpo humano surgiu, e que em algum ponto desse processo, Deus infundiu uma alma nos hominídeos que se tornaram humanos. Isso é pelo menos uma tentativa de integrar a ciência com a fé. Você pode ter objeções teológicas a ela. Como ela resolve a questão do pecado original, por exemplo, se Adão e Eva eram hominídeos numa população de outros hominídeos? Mas, como postura, ela aceita que a ciência e a fé operam em domínios diferentes. O problema começa quando a religião faz afirmações sobre o domínio da ciência. Quando diz que a Terra tem 6.000 anos. Quando diz que as espécies não evoluíram. Quando diz que o universo foi criado em 6 dias literais. Essas afirmações são testáveis, e quando testadas são falsas. Mas há uma questão filosófica genuinamente difícil aqui, e quero fazê-la justiça. A seleção natural explica a diversidade e a complexidade da vida dada à existência de material genético autorreplicante capaz de sofrer mutação. Ela não explica por que existe material genético autorreplicante. Ela não explica por que existe qualquer coisa em vez de nada. A questão por que existe algo em vez de nada permanece em aberto. A cosmologia moderna tem muito a dizer sobre o Big Bang e o que veio depois, mas o momento zero, ou o que quer que tenha existido antes do Big Bang, se antes tem algum significado nesse contexto, permanece um mistério profundo. Isso não é uma abertura para portanto Deus. O argumento não sabemos X, portanto Deus, é a mais velha falácia teológica do mundo, o Deus das lacunas. À medida que o conhecimento avança, as lacunas se fecham e esse Deus fica cada vez menor. Mas é uma abertura para a humildade intelectual, para reconhecer que a ciência, por mais poderosa que seja, tem limites que ela mesma postula e que não consegue transpor com as ferramentas atuais. E nesse espaço de humildade, não de ignorância, mas de consciência informada dos próprios limites, há espaço para que ciência e experiência religiosa coexistam sem que uma precise negar a outra. O que não há espaço para é a negação da ciência. Não há espaço para afirmar que a Terra tem 6.000 anos diante de evidências de que tem 4 bilhões e 500 milhões. Não há espaço para negar a evolução diante da convergência de evidências de genética, paleontologia, anatomia comparada,
biogeografia e biologia molecular que a confirmam de formas independentes e mutuamente reforçantes. Voltemos à ideia do corpo como registro histórico, porque tem uma forma de pensar sobre isso que é ao mesmo tempo cientificamente precisa e profundamente poética. Um lagarto do deserto altamente camuflado tem nas escamas do dorso uma pintura que parece areia e pedras. Não porque alguém pintou, não porque o lagarto decidiu ser camuflado, mas porque, ao longo de milhares de gerações, os lagartos que mais pareciam com o ambiente do deserto sobreviviam melhor. Eram menos vistos por predadores, eram mais eficientes como predadores eles mesmos, e transmitiam seus genes para mais filhos. O padrão no dorso do lagarto é uma descrição do deserto. É um arquivo histórico. Você pode ler naquelas escamas a informação. Meus ancestrais viveram em ambientes com este tipo de substrato, com esta textura, com estas cores. Agora, estenda esse princípio. Cada célula do seu corpo, não apenas a cor da pele, não apenas a forma dos dedos, carrega a mesma informação. Cada proteína, cada estrutura celular, cada cascade bioquímica é o resultado de bilhões de anos de refinamento em resposta a ambientes específicos. O formato do seu crânio diz algo sobre os tipos de estímulos visuais que seus ancestrais processavam. A composição da sua microbiota intestinal diz algo sobre os tipos de alimentos que sua linhagem consumiu. A sua tendência a sentir medo quando vê um galho torto no escuro diz algo sobre os predadores que habitavam os ambientes dos seus ancestrais. Você é o livro dos mortos genético. Não no sentido macabro, no sentido de que você é a biblioteca vivente de todos que vieram antes de você e sobreviveram tempo suficiente para se reproduzir. Cada pessoa que está lendo ou ouvindo isso neste momento é o elo mais recente de uma cadeia que se estende, sem interrupção, por 4 bilhões de anos. Nenhum elo dessa cadeia falhou. Cada um dos seus ancestrais, cada bactéria, cada verme, cada peixe, cada réptil, cada mamífero primitivo, cada primata, cada hominídeo, viveu tempo suficiente para se reproduzir. Todos. Se um único elo dessa cadeia tivesse falhado, se um único ancestrais tivesse morrido antes de se reproduzir, você não estaria aqui. Isso não é exagero. Isso é matemática. Você existe porque uma cadeia ininterrupta de bilhões de organismos, ao longo de 4 bilhões de anos, sobreviveu. Agora pensa que somos capazes de estar aqui discutindo isso. Há uma última questão que quero abordar. Uma questão que sai do domínio da biologia e entra no domínio da ética. Nós somos, até onde sabemos, os únicos organismos neste planeta, com a capacidade de compreender a nossa própria história evolutiva. Os únicos capazes de olhar para trás no tempo e ver de onde viemos. Os únicos capazes de olhar para frente e imaginar o que poderia vir depois de nós. Isso nos dá uma responsabilidade sem precedente na história da vida neste planeta. Os dinossauros não escolheram ser extintos. Um asteroide os pegou de surpresa. As espécies que foram extintas antes deles não tomaram decisões que aceleraram ou atrasaram o evento. A extinção era simplesmente o que acontecia quando as condições mudavam rápido demais para a seleção natural acompanhar. Mas nós somos diferentes. Nós temos o poder, e isso é aterrador quando você para pensar, de acelerar deliberadamente as condições que poderiam tornar nossa própria espécie obsoleta, de destruir os ecossistemas que nos sustentam, de eliminar a biodiversidade que tomou bilhões de anos para se desenvolver. E temos também, em teoria, o poder de fazer o oposto, de usar o entendimento que temos dos sistemas naturais para protegê-los, de reconhecer que cada espécie que extinguimos é uma biblioteca que queimamos, um repositório único de informação genética acumulada ao longo de milhões de anos, que nunca mais será recriado. Quando uma espécie se extingue, não perdemos apenas um conjunto de características físicas. Perdemos a história encapsulada naquelas características, o conjunto de soluções que essa linhagem descobriu para os problemas de sobrevivência no seu ambiente. As interações que ela tinha com outras espécies, interações que moldaram e foram moldadas por essas outras espécies
ao longo de coevolução que pode ter durado dezenas de milhões de anos. A extinção não é apenas morte, é apagamento de memória. E nós somos os únicos capazes de impedir isso, ou de causar isso. Essa responsabilidade é esmagadora quando você a vê claramente. E eu entendo completamente a tentação de não a ver claramente, de se focar no dia a dia, de deixar os problemas globais para os políticos, para os cientistas, para alguém. Mas o entendimento que a ciência nos dá, esse entendimento de onde viemos, de como chegamos aqui, de quanto tempo esse processo levou e como ele é frágil, esse entendimento torna impossível a indiferença para quem realmente o interiorizou. Você não pode compreender verdadeiramente a evolução e ser indiferente à extinção das espécies. Você não pode compreender verdadeiramente a astrofísica, a raridade de um planeta na zona habitável, com água líquida, com a atmosfera certa, com a Lua do tamanho certo para estabilizar o eixo de rotação, e ser indiferente ao que fazemos com esse planeta. Você não pode compreender verdadeiramente a história da consciência, como bilhões de anos de evolução produziram talvez pela única vez no universo observável mentes capazes de contemplar o universo e não sentir um peso de responsabilidade com o presente e com o futuro. Carl Sagan escreveu sobre a famosa foto da Terra chamada Pálido Ponto Azul, aquela imagem tirada pela Voyager 1 a 6 bilhões de quilômetros de distância, onde a Terra aparece como um pixel quase invisível num raio de luz, que toda a história humana aconteceu nesse ponto. Todas as guerras, todas as conquistas, todos os impérios, todas as tragédias, todas as descobertas, toda a arte, toda a ciência, todo o amor. Tudo aconteceu naquele grão de pó, suspenso num raio de sol. Não há outro lugar para ir, ele disse. Não há planeta de backup esperando por nós. Este é o único lar que temos. Essa realização, quando você realmente a sente, não apenas intelectualmente, mas visceralmente, muda como você vê tudo. Voltemos ao começo. O seu mindinho do pé. Aquele dedo aparentemente inútil que você mal nota na maioria dos dias. Sabe o que aquele dedo representa? Representa uma aposta que a evolução fez. Uma aposta que dizia: existem situações em que ter 5 dedos nos pés é melhor do que ter 4. E nós não sabemos quais são essas situações. Mas vamos manter os 5 porque a seleção natural, ao longo de milhões de anos de teste, em bilhões de indivíduos, não encontrou um motivo para eliminá-los. A seleção natural é um estatístico infinitamente mais sofisticado do que você ou eu. Ela não toma decisões. Ela simplesmente tabula resultados ao longo de eras geológicas. E o resultado do seu mindinho do pé foi manter. Isso não quer dizer que o mindinho é criticamente importante hoje. Provavelmente não é. Mas quer dizer que em algum ponto, em algum conjunto de condições, ele fez a diferença. Ou que as condições que o tornavam útil ocorreram com frequência suficiente, ao longo de tempo suficiente, que o custo de mantê-lo era menor do que o benefício. E você carrega essa herança. Você carrega as apostas de bilhões de anos de evolução encapsuladas no seu corpo. Cada característica, cada fio de cabelo, cada enzima digestiva, cada padrão de conexão neural, cada sabor que você encontra agradável ou repulsivo é o resultado de um processo que não falhou uma única vez em 4 bilhões de anos. Você é impossível. Estatisticamente, matematicamente impossível. E, no entanto, você está aqui. Isso deveria ser suficiente para fazer qualquer pessoa sentir algo que só pode ser descrito como reverência, não necessariamente religiosa, não necessariamente direcionada a qualquer ser em particular, mas reverência pelo processo extraordinário que nos produziu, pelo universo que criou as condições para que esse processo ocorresse e pela consciência que nos permite contemplar tudo isso. A teoria da evolução não diminui a vida, ela a magnifica. Ela revela que cada ser vivo, cada inseto, cada fungo, cada bactéria, é o produto de um processo de refinamento de uma elegância que nenhum engenheiro humano jamais conseguirá imitar. E ela revela que você, com toda a sua complexidade, toda a sua capacidade de sofrimento e de alegria, toda a sua habilidade de fazer arte e ciência e amor,
Você é o resultado mais improvável e mais extraordinário que esse processo produziu. Pelo menos que nós saibamos. Nenhum homem vive ou morre em vão. Através de bilhões de mortes, a vida comprou seu lugar neste planeta. Cada morte que não deixou descendentes foi o preço pago para que você estivesse aqui. Essa é uma dívida que você não pode pagar, mas pode honrar vivendo de uma forma que justifique o investimento. Cuide do seu mindinho do pé. E keep looking up.